Tô aqui toda serena, né, toda de azul clarinho, para poder falar sobre um assunto com vocês que de levinho, não tem nada, mas eu vou tentar. Eu vou tentar fazer com que ele seja leve. Hoje a gente vai falar sobre a grande noite escura da alma. Então venham comigo. Quem já passou por um processo de autoconhecimento, ou então quem está passando por esse processo, ou então quem nunca nem ouviu falar de processo de autoconhecimento, às vezes busca o processo de autoconhecimento por causa da grande noite escura da alma. Ah, Marial, o que é isso? O que é a grande noite escura da alma? Nossa, nunca ouvi falar desse termo, nunca ouvi falar desse assunto. Bom, vamos lá. A grande noite escura da alma é uma maneira mais, digamos, religiosa ou mística de dizer que essa pessoa está vivenciando um momento muito desafiador na vida dela. É um momento de introspecção, um momento talvez muito sombrio, um momento onde ela está mais isolada, um momento onde ela está rompendo com padrões antigos, um momento onde ela está revisando se aquelas pessoas que ela está andando são realmente as pessoas que ela quer levar para a vida, um momento onde relações tóxicas começam a ficar um pouco mais claras, que ela não via e agora ela tá vendo. Um momento onde essa pessoa fica muito mais isolada do que o normal. Se essa pessoa já for uma pessoa que gosta de ficar sozinha, ela vai ficar ainda mais sozinha. Se ela for uma pessoa da galera, ela vai começar a ficar sozinha. Então é um momento onde a pessoa fica assim, sabe aquele gato quando ele fica todo arrepiado assim? Então, a pessoa fica que nem um gato meio arrepiado, só que ela tá reflexiva, ela tá borbulhando por dentro. E a tendência dessa pessoa é ficar mais isolada, porque ela tá num período onde vários paradigmas, várias coisas que ela acreditava começam a deixar de fazer sentido e outras coisas começam a fazer sentido. É meio que tudo isso ao mesmo tempo e muito solitário, tá? Então, eu vou tentar trazer aqui uma perspectiva de como que isso fica mais leve, mas primeiro eu preciso explicar para vocês como que isso funciona. A grande noite escura da alma, ela faz tudo isso desmoronar. Se você tem crenças limitantes, se você tem crenças a respeito muito rígidas, né, muito convictas a respeito das coisas, principalmente essas pessoas, elas sofrem demais, porque essas crenças, elas começam a desmoronar. Toda a rigidez que você tinha, todas as coisas que você tinha muita certeza, né, o perigo das convicções, ela é muito grande quando uma pessoa passa por esse processo da noite escura da alma, porque ela entra num movimento de introspecção, né? Então, essas verdades da sociedade, essas verdades dos outros, essas verdades absolutas, elas deixam de fazer muito sentido. A pessoa entra num movimento interno e ela começa a se conectar com o que é verdade para ela. E muitas vezes o que é verdade para a gente não tem nada a ver com o que é verdade para a sociedade, para as outras pessoas, para os nossos amigos, para a nossa família. Por isso essa tendência de se isolar e de ficar muito pesado é enorme. Então a gente tem que se cuidar, né? Ter um carinho com a gente nesse período, porque dá pra gente passar por essa grande noite escura da alma com muito mais leveza, até porque, gente, prestem muita atenção nisso aqui que eu vou falar. A grande noite escura da alma, ela não acontece uma vez só na vida. Se você tá num processo de autoconhecimento, e eu espero que todos aqui estejam no processo de autoconhecimento, tá? Você vai vivenciar aí algumas vezes na sua vida quebras de padrões, muitas transformações, porque é sobre isso. O autoconhecimento, né? Ele não é uma coisa estática. Então, o tempo inteiro a gente está se lapidando, a gente está se refinando, né? O que você pensa agora não vai ser a mesma coisa que você vai pensar daqui a 10 anos. Então, assim, é não ter verdades absolutas, é estar sempre em transformação. Então, o excesso de rigidez, ele faz essas noites escuras serem muito mais escuras, serem muito mais longas. Então, quanto mais flexível, quanto menos verdades absolutas a gente tiver, menos densas serão essas noites escuras.
como reconhecer que você está passando por um processo de noite escura da alma? Você vai sentir uma sensação assim de vazio, essa coisa de você não estar pertencendo a lugar nenhum. Você se sente esquisito com seus amigos, você se sente esquisito com a sua família, mas você também se sente esquisito sozinho, tá? Então você fica meio que sem lugar. Lugar nenhum te preenche e nem você mesmo consegue se preencher porque você está vivendo esse momento de noite escura. Mas fica tranquilo porque passa. Segundo sinal é esse questionamento profundo, né, que eu estava falando. Você começa a questionar você mesmo, começa a questionar as crenças que vieram até você, pela sua família, pela sociedade, pelo status quo. Você começa a entrar nesses questionamentos profundos e muito verdadeiros, porque são questionamentos que vêm da sua alma, que vêm da sua verdade interior, e você começa a fazer um grande filtro ali do que faz sentido para você e do que não faz. Então esse questionamento que você sente é um questionamento que vem ali da tua alma e que vai levar você para um outro lugar na sua vida, para um outro patamar. Então esses questionamentos são fundamentais para que você troque de pele. Uma outra coisa é a intensidade emocional, né? A intensidade que você sente tudo isso, pode sentir uma tristeza profunda, né? Até o isolamento, né? Você pode sentir uma necessidade de isolamento muito profundo. Então calma, não fica pesando a mão aí. A gente vai encontrar um meio termo para que você consiga dosar a necessidade que você está sentindo sem você precisar virar um eremita. E existe também uma sensação de perda de identidade muito grande. Você fica perdido, você fala, gente, eu nasci para ser uma mulher de negócios ou eu nasci para poder cuidar da minha casa, dos meus filhos, esse que é o meu propósito, é isso que eu quero fazer. Você fica muito em dúvida de qual que é o seu propósito de vida. É como se você tivesse com uma personalidade partida. Então, existe aí um tempo, né, onde você precisa, através do seu autoconhecimento, compreender o que você quer e como também equilibrar essas duas coisas, né? Porque essas pessoas que estão aí em você, tudo isso é você. Então, através desse processo de noite escura da alma, você consegue ir lapidando e sem radicalismo, né? Sem precisar fazer uma escolha rígida de tipo, essa aqui sou eu e essa aqui não sou eu. Quem sabe você não é tudo isso. Por que a noite escura da alma pode acontecer? Ela pode acontecer, gente, porque pessoas simplesmente passam por crises existenciais, e isso acontece, pode acontecer com qualquer um. Pode acontecer porque aquela pessoa passou por uma perda muito grande, passou por um divórcio, passou por uma perda de emprego que ela não estava esperando, mudou de país. Muitas coisas podem levar uma pessoa a fazer esse mergulho interior e passar por um processo de grande noite escura da alma. Isso aí vai de pessoa para pessoa. Esse mergulho interior, a gente não sabe o que leva a gente a fazer, mas o importante é que quando a gente faz esse mergulho, a gente saiba mergulhar, né? A gente tenha essa maestria de ser um bom mergulhador e encontrar joias muito grandes dentro do nosso próprio oceano, porque é tudo isso, né? A gente é um mergulhador, o oceano também é nosso, nós somos o mar e nós somos as joias. Então, é tudo isso é a gente. Então, é essa maestria que a gente tem que ter para poder fazer tudo isso acontecer da melhor forma possível. Para a gente poder passar por essa noite escura com mais leveza, a gente precisa ter uma capacidade de aceitar o momento, compreender que a gente está lidando com um momento de introspecção, um momento doloroso de autoconhecimento, mas que isso vai passar, porque tudo passa e assim é a vida, e essa é uma verdade universal. Tudo passa. Então aceite que você está nessa etapa do processo. O processo não é linear, isso vai passar. Outra coisa que a gente pode fazer para poder fazer esse processo, né, ser mais leve, é se conectar com a natureza, porque a natureza ela ensina a gente, né, só simplesmente através da nossa observação a gente consegue aprender muito com a natureza. Mas a natureza ela também nos dá muita força. Então, você dá um mergulho no mar, você pisar com os pés na terra, se você não mora num lugar onde tem mar, pisa na terra, sabe? Se conecta mesmo com essa força abundante da natureza, porque isso com certeza vai te dar muito mais vitalidade, vai te dar muito mais energia para você passar por esse processo da grande noite escura da alma. Outra coisa que ajuda muito é escrever. O processo da escrita, ele é um processo muito terapêutico. Então, se você conseguir colocar em palavras esse
processo, né? Conseguir colocar em palavras o que você está sentindo, como está sendo isso para você, principalmente pela manhã, quando você acordar, você conseguir escrever sobre isso. Nossa, gente, seria lindo, seria muito terapêutico se você conseguisse ter um diário sobre esse momento que você pode estar vivendo. Vai ser terapêutico e depois você ter essas memórias, né? Você ter aquilo ali tudo escrito, sem dúvidas, vai ser, assim, de um valor muito grande para o seu eu do futuro. E a outra coisa, gente, é praticar a paciência, porque a paciência aproxima o ser humano da perfeição. Então, todas as vezes que a gente tem a oportunidade de praticar a paciência, de praticar essa virtude, a gente está chegando ali mais perto do nosso potencial de ser humano. A grande noite escura da alma aproxima a gente dessa grande virtude, e todas as vezes que a gente pode exercitar, né, uma virtude, a gente tem o dever de fazê-la. Então, exercitar a paciência nesse momento da vida é fundamental. Se você está passando pela sua noite escura, se você conhece alguém que está passando por uma noite escura da alma, encaminhe esse vídeo para essa pessoa, porque esse é um momento que pode ser muito desafiador, mas ele é extremamente rico, extremamente valioso e que vem com grandes joias e muitas transformações. Então, você não vai sair o mesmo e você não vai sair a mesma depois desse processo. Você vai sair outra pessoa. Então, que essa pessoa que você será seja muito mais expandida do que a pessoa que começou esse processo. É isso que eu aspiro e desejo para você. Então é isso, um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.